Paz do Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus por essa noite, né? Toda a oportunidade de nos reunirmos como família de fé para celebrarmos a Jesus juntos é muito boa. E é muito importante nós celebrarmos mesmo isso, nós sermos gratos ao Senhor por isso. Há exatamente agora, em muitos lugares do mundo, irmãos na fé sendo mortos por expressarem publicamente a sua fé em Jesus. E nós podemos fazê-lo sem constrangimentos, sem medo. Nós podemos fazê-lo sem restrições. E por isso nós devemos ser gratos ao Senhor. Por isso nós devemos fazê-lo mesmo, com toda a força do nosso ser. Porque Jesus é bom, Jesus merece. E porque ninguém, além de Jesus, poderia fazer por nós o que Ele fez. Você é feliz? Amém, meu irmão? Preste atenção no que eu perguntei. Eu perguntei se você está feliz. Eu perguntei se você é feliz. Amém? Somos felizes porque Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa felicidade. Jesus é suficiente. Amém, irmãos? Jesus é suficiente. Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5 é uma passagem dos Evangelhos bastante conhecida, especialmente pela sua epígrafe, que é a mesma em quase todas as versões da Bíblia. A pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. Eu tenho certeza que você já ouviu centenas, talvez milhares, dependendo do seu tempo no Evangelho, de mensagens sobre essa passagem, de mensagens sobre esse tema. Mas glória a Deus, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, segundo o próprio Senhor Jesus disse, e porque ela é viva e eficaz, ela é dinâmica, e ela encontra os nossos corações, ela encontra os nossos corações de maneiras diferentes, mesmo que uma mesma passagem seja lida, pregada, ouvida diversas vezes, ela sempre toca as nossas vidas e o nosso coração de maneira única, de maneira singular. Você crê nisso, irmão? Glória a Deus por isso. Então vamos aprender com Jesus o que Ele quer nos ensinar nessa noite, através dessa passagem. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de volta para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Diga aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. Veja, no versículo 3, nós lemos que Jesus, entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Aprendemos com Jesus aqui, irmãos, que essa alusão que em muitas vezes e de diferentes maneiras a Bíblia faz da nossa vida como um barco. Você já ouviu essa alusão? Você já viu essa alusão, essa comparação nos evangelhos? E em muitas pregações nós mencionamos a nossa vida como um barco, nós nos referimos à nossa vida como um barco. E daí vem as expressões que nós muitas vezes ouvimos em muitas pregações: Jesus está no nosso barco, Jesus está no barco da nossa vida. Se Jesus está no barco da nossa vida, tudo vai bem. Ok? Então, se nós compreendermos essa comparação e considerarmos essa comparação aqui nessa passagem, no versículo 3, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Simão Pedro e pediu que Simão Pedro afastasse o barco das multidões, afastasse o barco da praia. Irmãos, eu quero pensar com você nessa noite que, seja qual for a operação poderosa e sobrenatural de Deus
que nós esperamos acontecer na nossa vida, seja em qual for a área da nossa vida. E se nós consideramos que Jesus está no nosso barco, nós precisamos permiti-lo afastar o nosso barco das multidões. E eu quero explicar o que eu quero dizer com isso. Muitas vezes, as multidões representam distrações que roubam o nosso foco, a nossa atenção, a nossa energia, que roubam a nossa capacidade de concentração no que é essencial, no que realmente importa. E quando Jesus pede para Simão afastar o seu barco das multidões, nós podemos ouvir Jesus pedindo a nós nessa noite: olha, eu preciso que você prepare o terreno, eu preciso que você crie as circunstâncias ideais, eu preciso que você trabalhe comigo, eu preciso que você faça o que eu vou lhe pedir, para que a sua pesca maravilhosa aconteça, para que o seu milagre aconteça, caso você precise de um, para que você veja a minha ação poderosa na sua vida, transformando circunstâncias, estabelecendo novas realidades, fazendo acontecer a minha vontade na sua vida, o meu propósito na sua vida. Eu preciso que você trabalhe comigo. Então, por favor, afaste o seu barco das multidões. Então, por favor, afaste o seu barco das distrações. Então, por favor, entenda aquilo que é essencial e como aquilo que está no entorno do que é essencial pode ou não roubar a sua atenção, roubar a sua capacidade de concentrar-se nisso e não tirar os seus olhos disso, enquanto você vê a minha mão poderosa agindo na sua vida em seu favor. Sabe, todos nós temos na nossa vida dezenas, talvez centenas de micro distrações que nos roubam a atenção da presença de Jesus e da ação poderosa de Jesus, seja ela sensacional ou não, seja ela sensacional ou trivial. Jesus está agindo na nossa vida diariamente para realizar a sua vontade, estabelecer os seus propósitos. Você crê nisso, irmão? Diariamente Jesus está agindo na nossa vida para realizar a sua vontade, estabelecer os seus propósitos, e perceber isso e cooperar com Jesus, para que isso aconteça, vai exigir de nós essa atitude, essa iniciativa de identificarmos as distrações que nos roubam a atenção de Jesus e nos afastarmos delas. Nós precisamos afastar o barco da nossa vida das multidões. Nós precisamos afastar o barco da nossa vida das distrações. E as multidões, que nesse contexto eu estou aplicando, as distrações da vida, elas podem aparecer e elas podem se manifestar de muitas maneiras diferentes. Elas podem se manifestar no mau uso do tempo, elas podem se manifestar na frequência a ambientes, na frequência a lugares. Ela pode se manifestar através de pessoas com as quais nós não deveríamos estar, pessoas das quais nós deveríamos nos desconectar. E obviamente, abrindo parênteses, não estou aqui pregando acepção de pessoas ou o que quer que seja. Você entende o que eu estou dizendo? Há pessoas na nossa vida que representam verdadeiras distrações ao plano, ao propósito de Deus, ao que é essencial, ao que Ele quer fazer em nós, ao que Ele quer fazer por nós, ao que Ele quer fazer através de nós. E nós precisamos estar conscientes disso, presentes para isso, para então tomarmos a iniciativa e a atitude de nos afastarmos dessas distrações. Essas distrações podem ser alguma coisa que você até gosta muito de fazer. Essas distrações podem ser... Essa distração pode ser alguma coisa que você gosta muito de fazer, pode ser alguma coisa que não lhe pareça mal. E é verdade, muitas distrações na nossa vida são boas. Muitas distrações na nossa vida são legais. Por isso, o escritor aos Hebreus vai dizer, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que porque nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, nós precisamos nos afastar do pecado e do embaraço. Ele diz, na verdade, ele coloca, na verdade, o inverso, nos afastarmos do embaraço, nos livrarmos do embaraço e do pecado que tão tenazmente nos assedia. Porque não é difícil identificar o pecado que nos assedia e, de certa forma, não é difícil também nos afastarmos dele. Quando somos cristãos genuinamente nascidos de novo e queremos viver em obediência a Jesus, andando nos seus caminhos, sendo santificados pelo poder do Espírito Santo que está trabalhando em nós para nos fazer mais semelhantes a Jesus, não é tão difícil assim identificarmos o pecado
que nos assedia e nos afastarmos dele. Você concorda comigo? Mas muitas vezes não é tão fácil assim identificar o que seria um embaraço. Por quê? Porque nem todo embaraço na nossa vida é uma coisa ruim. Muitas vezes há embaraços na nossa vida que, porque nós não sabemos que é um embaraço, ou porque nós não estamos presentes para esse embaraço, nós nos distraímos com ele. Uma coisa boa, uma coisa agradável. Por exemplo, se você viaja para um lugar, qualquer que seja, e nesse lugar para onde você vai, você ganha muitos presentes, e você quer trazer todos esses presentes de volta para sua casa, você vai precisar colocar todos eles dentro da sua mala, dentro da sua bagagem. Certo? E quando você chegar, suponhamos que você esteja viajando de avião, quando você chegar no aeroporto, você tiver que despachar a sua bagagem, o despachante da sua bagagem vai constatar que há excesso de peso na sua bagagem. E o que vai acontecer? Você vai precisar pagar por esse excesso de peso. Você vai ter prejuízo para trazer esses presentes todos para casa. São presentes, são coisas boas, são coisas legais que você ganhou como uma expressão de amor, de gratidão, de apreço, de quem quer que seja. Mas na ponta de cá se tornou um embaraço, porque você agora tem prejuízo para trazer esses presentes para casa. Você entende o que eu quero dizer? Muitas vezes, coisas boas e, entre muitas aspas, agradáveis, constituem verdadeiros embaraços, constituem verdadeiras distrações para aquilo que é a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus para nós, nesse exato momento, aqui e agora. Então nós precisamos estar presentes para isso e vigilantes na nossa vida, para os embaraços que nos rodeiam, para as distrações que roubam a nossa atenção de Jesus, da sua presença, da sua vontade, do seu propósito, do seu plano. Amém, irmão? Amém? Você está entendendo o que eu quero dizer? Cada um de nós sabe qual é o seu embaraço. Cada um de nós sabe quais são as suas distrações. Talvez você esteja vivendo, nesse momento da sua vida, a necessidade de fortalecer o seu espírito, de aumentar a sua fé, de se aproximar de Jesus, de ouvir melhor o Espírito Santo, de receber a sabedoria dele para tomar decisões, fazer escolhas. Mas veja, todo esse movimento requer de nós tempo, todo esse movimento requer de nós disciplina, requer de nós atitude, iniciativa. E a verdade é que para investir mais tempo no nosso relacionamento com Jesus, nós vamos ter que desinvestir tempo em outras coisas. E essas outras coisas podem ser coisas boas, podem ser coisas legais, coisas agradáveis. Desde que surgiu no mercado, a Netflix foi uma coisa muito boa na nossa vida, não é? Porque a gente pode ver filme a qualquer hora, a gente pode ver série a qualquer hora. Mas há crentes que não conseguem gastar 5 minutos lendo a Bíblia, mas são capazes de maratonar uma série uma madrugada inteira. É diversão, é entretenimento, é bom, é gostoso. Não estou pregando que você não deve ver série, não estou pregando que você não deve maratonar série. Eu já maratonei uma série na minha vida. Foi muito legal, foi muito agradável, foi divertido. Mas veja, se eu não consigo investir tempo no meu relacionamento com Jesus, isso necessariamente acontece porque eu não estou desinvestindo tempo em outras coisas, que podem ser até muito boas, muito agradáveis. Embaraço, distrações. Quando esse é o seu objetivo, ok? Mas você pode entender que a vontade de Deus e o propósito de Deus são outras para a sua vida nesse exato momento. Por exemplo, você precisa dedicar mais tempo a um projeto. Você crê que é um projeto que representa uma porta que Deus está abrindo para você. Investir mais tempo nesse projeto significa desinvestir tempo em outras coisas. Não essenciais, triviais, secundárias. Então, se você não desinvestir tempo aqui, você não consegue investir tempo. Se você não desinvestir tempo ali, você não consegue investir tempo aqui. Você não avança, você não progride, você não cresce. Sabe? E a verdade é que muitos de nós estamos a um embaraço, muitos de nós estamos a uma distração da nossa pesca maravilhosa. Muitos de nós estamos a um passo, muitos de nós estamos a 1 metro da nossa pesca maravilhosa. Mas Jesus está pedindo, olha, 1 metro não é suficiente, 1 passo não é suficiente. Afaste o seu barco das multidões, afaste o seu barco das distrações. Eu quero fazer algo grande na sua vida, eu quero fazer algo poderoso na sua vida. Mas eu preciso que você trabalhe comigo, eu preciso que você coopere comigo. Amém, irmão?
Nós não sabemos porquê, mas desde a criação do mundo, Deus escolheu agir em parceria com o homem. Então, para todo o seu propósito, exceto para aquelas coisas que ele quer fazer por sua própria vontade, sem a ajuda do homem, não que ele precise da ajuda do homem, mas ele conta com ela para os seus propósitos, ele faz. Mas via de regra, Deus sempre usa a fé do homem. Via de regra, Deus sempre usa a atitude do homem, a coragem do homem. Via de regra, Deus sempre usa as escolhas, as decisões do homem, quando estão de acordo com o seu propósito, e age por meio dele. Então há aquelas coisas que Deus vai fazer na nossa vida por sua própria vontade, sem a nossa ajuda. Mas há outras, e essas são a maioria delas, que Deus vai fazer com a nossa ajuda, com a nossa cooperação, com a nossa participação. Muitos de nós estamos esperando uma pesca maravilhosa, estamos esperando um milagre, estamos esperando uma ação poderosa de Deus na nossa vida, para o que quer que seja, e seja em qual for a área da nossa vida, de guarda baixa, ou de braços cruzados, displicentemente, vivendo a vida displicentemente, como se Deus fosse fazer isso como num passe de mágicas. Deus não é mágico, Deus é Deus, amém? Deus é Deus, e Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas maneiras, Deus tem as suas leis. Pode ser que eu não esteja pregando essa noite, pode ser que eu não esteja pregando essa noite para ninguém que precisa de uma pesca maravilhosa. Alguém precisa de uma pesca maravilhosa aqui essa noite? Alguém precisa? Então que bom que eu estou falando para você. Você entende o que eu quero dizer, né? Primeira ação, a primeira atitude que você precisa é afastar o seu barco das multidões. É identificar quais são as distrações da sua vida. E colocar a sua atenção, colocar a sua energia, colocar a sua inteligência, colocar o seu temor, o seu fervor, a sua devoção no que é essencial. E talvez essa seja uma das maiores, talvez esse seja um dos maiores desafios do homem. Entender o que é essencial e colocar a sua energia, a sua atenção nisso. Então comece a orar a partir de hoje. Senhor, do que eu preciso abrir mão para a minha pesca maravilhosa? Senhor, do que eu preciso abrir mão para o meu milagre? Senhor, do que eu preciso abrir mão para que o Senhor faça a sua vontade na minha vida? Senhor, do que eu preciso abrir mão para que o Senhor estabeleça os seus propósitos na minha vida? Senhor, onde eu estou distraindo? Onde eu estou me distraindo? Onde está a minha atenção e o meu foco? E não deveria. Senhor, ajuda-me a entender como eu devo me posicionar, como eu devo equalizar as minhas emoções, os meus pensamentos, as emoções e os pensamentos do Senhor, como eu posso trabalhar em conjunto. Porque veja bem, irmãos, o barco era de Pedro. Não foi Jesus que empurrou o barco de Pedro para fora, para longe das multidões. Você entende? Não foi Jesus que falou, peraí, Pedro, deixa eu fazer uma coisa aqui. Não. Jesus disse assim, Pedro, leva o seu barco para longe das multidões. Pedro poderia dizer, não. Acabei de chegar da praia, estou cansado. A noite foi frustrante, porque eu não peguei peixe nenhum. Não quer saber, meu barco vai ficar aí mesmo. Se eu quer falar para a multidão, fala daí mesmo. Pedro poderia ter dito isso para Jesus. Mas Pedro o que fez? Ouviu a Jesus e obedeceu a Jesus. Trabalhou com Jesus. No fim das contas, a obediência é trabalhar com Jesus. Entendeu, irmãos? A obediência é trabalhar com Jesus. A obediência é cooperação com Jesus. Quando nós desobedecemos a Jesus e pecamos, isso atrapalha os planos, os propósitos de Deus para nós. Do outro lado, é verdade que quando nós obedecemos, nós nos alinhamos, nós nos colocamos em ajuste com o Senhor. Então Ele pode fluir livremente através de nós e em nós, realizando sua vontade, cumprindo o seu propósito. Amém, irmãos? Então afaste seu barco das multidões. Versículo 4, Jesus diz para Pedro assim, olha, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes para pescar. Levem o barco para o lugar mais fundo do lago, do mesmo modo como é possível, e nós ouvimos muitas vezes essa alusão, essa comparação da nossa vida como um barco, nós também ouvimos a alusão e a comparação da intimidade com Jesus, com a profundidade. Você já ouviu expressões, você precisa mergulhar fundo nas águas do Espírito, você precisa ir mais fundo, coisas assim. Você já ouviu, não é? Por quê? Porque, em geral, nós entendemos que a profundidade tem a ver com intimidade, proximidade, conexão.
O mesmo pode-se dizer dos lugares altos. As alianças de Deus com os homens que a representaram para o seu povo foram firmadas no monte, no alto do monte. Lugar de intimidade, lugares altos, lugares profundos. Então Jesus está dizendo para Pedro assim: Pedro, eu não quero só que você afaste seu barco das multidões. Eu quero que você leve ele de volta, mas para o lugar mais fundo do lago. Pedro, eu não quero que você observe a sua vida e veja as distrações que estão te impedindo de perceber como eu quero agir para que você tenha uma pesca maravilhosa na sua vida. Eu quero que você chegue mais perto. Eu quero que você me conheça melhor. Eu quero te falar no ouvido. Eu quero te olhar nos olhos. Eu quero te tocar profundo. Eu quero te revelar mais de mim. Eu quero te mostrar melhor, mais claramente quem eu sou, o que eu quero fazer. Leve o seu barco para o lugar mais fundo do lago. Muitos crentes que são rápidos para dizer que querem milagres, que querem uma operação sobrenatural durante a sua vida, mas estão tão distantes de Deus quanto podem perceber isso. Nem sabem o quanto estão distantes de Deus. Até vêm à igreja, mas ainda assim estão distantes de Deus. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, são uma pessoa. E a Bíblia diz que nós, pela fé em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós entramos num relacionamento com Deus. E relacionamento, irmãos, pressupõe o quê? Tempo, proximidade, intimidade, conhecimento, que se dá pelo diálogo, que se dá pela diversão, que se dá pelo trabalho, que se dá de muitas maneiras diferentes. Mas o fato é que a intimidade, a proximidade, a comunhão, a conexão com Jesus favorecem milagres, portas abertas, favorecem a ação livre e poderosa de Deus na nossa vida. Criam o ambiente adequado para que isso aconteça. Ah, Daniel, mas quando não acontece? Quando não acontece, não acontece. Deus é Deus e faz o que Ele quer. Mas nós observamos nas Escrituras um padrão. E que padrão é esse? O padrão de que quanto mais próximo, quanto mais perto, quanto mais íntimo de Jesus eu sou, mais eu vejo a sua manifestação na minha vida. Amém? E com a sua manifestação não devemos entender que Ele vai sempre fazer só coisas boas na nossa vida. Nós vemos a sua manifestação, abrindo portas, fechando portas, fazendo milagres, aproximando pessoas, afastando pessoas. É curioso isso, né, irmão? Porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, que Ele fecha, ninguém abre. Ou seja, o nosso Deus, o Pai das luzes, de quem Tiago fala, de quem vem toda coisa boa, toda boa dádiva, todo dom perfeito, Ele abre portas, o que significa para nós boas oportunidades, mas Ele também fecha portas. Ele fecha portas. E aqui é que está o dilema, porque somos criaturas finitas, criados por um Deus infinito. A nossa sabedoria, a nossa inteligência são muito limitadas perto da sabedoria e inteligência de Deus. E o que isso faz? Isso faz que a nossa leitura do mundo e da vida muitas vezes se torne limitada. Tão limitada quanto a nossa inteligência, tão limitada quanto a nossa sabedoria. E coisas que nós muitas vezes julgamos serem ruins, coisas que nós muitas vezes julgamos serem desagradáveis, coisas que nós muitas vezes julgamos serem uma manifestação de desamor, de reprovação de Deus, para nós na verdade são o contrário, são a manifestação do seu amor e da sua graça. Muitas vezes, e na maioria das vezes, nós não percebemos isso, nos preservando, nos livrando, nos guardando, protegendo a nossa vida. Sorte que muitas vezes nós olhamos oportunidades que não se concretizam, nós olhamos portas através das quais nós não entramos porque Deus fechou, e nós achamos isso ruim, quando na verdade nós vamos perceber na frente que foi a melhor coisa que poderia ter nos acontecido. Agora, se eu não estou próximo de Jesus, se eu não estou íntimo de Jesus, se o meu barco não está no lugar mais fundo do lago, eu tendo sempre a observar o mundo e a vida a partir da minha perspectiva natural das coisas, humana e muitas vezes até mesmo carnal das coisas. Mas Jesus nos chama para o lugar mais fundo do lago. Jesus quer que nós
levemos o nosso barco para o lugar mais fundo do lago. Ele quer mais intimidade, mais comunhão, mais proximidade conosco. Para quê? Para que a nossa perspectiva do mundo e da vida mudem. Olha só que coisa interessante, irmãos. Eu, quando era solteiro, eu era friorento. Então, essa temperatura aqui, eu já botava um casaco, como todo bom e velho carioca, né? Baixou para quanto aí? Baixou para 20, o carioca está com frio já. Mas a Érica não, a Érica sempre foi calorenta. Então eu estou há 17 anos convivendo com uma esposa calorenta. Irmãos, eu aprendi a ser calorento. Não sei nem como. Mas hoje eu sou calorento, não sou mais friorento. Então hoje estava um calor danado lá no gabinete, eu recebi um amigo, e o ventilador estava ligado em cima de mim, e falei assim, cara, vou virar o ventilador para a gente aqui, meu ar não está funcionando. Não faço questão não, está até bom, está até fresquinho, mas como assim, cara, você não está com calor não? Não, deixa o ventilador só para você. Eu falei, glória a Deus, que ele fique virado só para mim mesmo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer com isso que a intimidade, a proximidade promove simbiose, promove troca. Entende? Quando eu chego perto, quando eu me aproximo, quando eu fico íntimo, a troca. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais dele eu recebo. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais dele entra em mim. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais capaz eu me torno de ver como ele, de sentir como ele, de pensar como ele, de amar como ele. E é por isso que Jesus nos chama ao lugar mais fundo do lago. É por isso que Jesus quer o nosso barco no lugar mais fundo do lago. Porque assim, nós somos mais prontos a obedecer e a cooperar sem a interferência da nossa perspectiva carnal, natural, humana das coisas, nas situações diversas da nossa vida. Você está entendendo isso aí, irmão? É no lugar mais fundo do lago que nós nos ajustamos, nós nos alinhamos com Jesus para a nossa pesca maravilhosa. Amém? Se você quer a intervenção sobrenatural, poderosa na sua vida, por que quer que seja, qualquer que seja a área da sua vida, você precisa, primeiro, livrar-se das distrações. Segundo, crescer em intimidade com Jesus. Como é que se faz isso? Através das disciplinas espirituais. Meditação bíblica, oração, adoração, comunhão dos santos, serviço. É assim que se cresce na comunhão com Jesus. Veja menos Netflix, leia mais a Bíblia. Gaste menos tempo nas redes sociais, leia mais a Bíblia, ore mais. Amém, irmãos? Amém? O tempo que você gastava com as suas distrações, você agora investe crescendo em intimidade com Jesus. Crescendo em intimidade com Jesus. Cerque-se dos elementos e das variáveis que vão promover a sua intimidade com Jesus. E livre-se dos elementos das variáveis que atrapalham a sua intimidade com Jesus. Amém? Seja isso um pecado ou um embaraço. O seu dever é livrar-se disso. Amém? E aí então nós entramos no começo do evento, começo do episódio aqui da Pesca Maravilhosa. Irmãos, esse episódio começa no versículo 6 de maneira gloriosa, porque a Bíblia diz assim, olha, fazendo isso, fazendo o quê? Fazendo o que Jesus disse a Simão no versículo 5, mestre, aliás, Jesus pediu para o Simão levar o barco, aí Pedro respondeu, mestre, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas sobre esta tua palavra eu lançarei as redes. E aí o versículo 6 começa dizendo, fazendo isso. Presta atenção, irmãos. Qual é o movimento, ou quais são os movimentos de ajuste para a nossa pesca maravilhosa? Ouvir as palavras de Jesus, crer nas palavras de Jesus e obedecer às palavras de Jesus. Amém? Ouvir as palavras de Jesus, crer nas palavras de Jesus e obedecer às palavras de Jesus. Pedro estava lá, ouvindo o mestre. Eu gosto de viajar um pouco na maionese, irmãos, porque a Bíblia é um livro de histórias também, e as histórias nos permitem isso. Eu fico imaginando assim, Pedro
cansado de tentar pescar uma noite inteira. Estava lá, lavando as redes. Bom, qual é a inclinação natural de um trabalhador que chega cansado do trabalho? Descansar. Chega em casa, toma um banho, janta e vai descansar. Vai relaxar, vai fazer alguma coisa para relaxar. Pedro poderia ter ido relaxar, mas Pedro ficou lá ouvindo Jesus. Ouvindo Jesus. A melhor coisa que nós podemos fazer, mesmo e principalmente quando estamos cansados, frustrados, desanimados, desesperançosos, a melhor coisa que nós podemos fazer é ouvir Jesus. Amém? Mesmo e principalmente quando estamos frustrados, desanimados, desesperançosos, cansados, famintos, a melhor coisa que nós podemos fazer não é relaxar, não é descansar, é ouvir Jesus. Amém? Talvez você esteja esperando muito tempo pela sua pesca maravilhosa, isso tenha causado alguma frustração, algum desânimo em você. Não pare de ouvir a Jesus. Não pare de ouvir a Jesus. Amém? Segundo movimento, creia nas palavras de Jesus. Creia nas palavras de Jesus. O movimento da fé, irmãos, ele é muitas vezes, aliás, ele é na maioria das vezes, a atitude de desafiar as circunstâncias que se veem com os olhos naturais. Desafiar as circunstâncias que se veem com os olhos naturais. Crer nas palavras de Jesus, muitas vezes, vai nos movimentar, vai nos colocar contra a lógica, vai nos colocar contra o óbvio, vai nos colocar contra o natural. O que o escritor de Hebreus diz, em Hebreus 11? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ora, se eu espero ainda não é real. Se não é real, as chances de eu desanimar, de eu desesperar são muito grandes. Mas a fé é a esperança das coisas que não se veem. Não, fé é a certeza das coisas que se esperam. Ainda é só uma esperança, mas eu tenho certeza. É só uma esperança. Eu estou esperando, mas eu espero com certeza. Ninguém explica isso, irmão. Com a lógica humana, ninguém explica isso. E a convicção de fatos que não se veem. Se não se veem, como são fatos? Pela fé. Não, mas Daniel, tem alguma coisa errada aí. Se não se viram ainda, não podem ser fatos. Podem. Como? Pela fé. Porque a fé é a convicção de fatos que não se veem. Obviamente, nós não estamos falando de qualquer coisa que esperamos, de qualquer coisa, ou de qualquer fato que não vemos. Estamos falando da esperança e dos fatos que se coadunam com as Escrituras, com aquilo que já nos foi revelado ser a vontade de Deus para nós, a vontade generalizada de Deus para nós. Você compreende o que eu quero dizer, irmãos? As pessoas podem, muitas pessoas podem e de fato fazem isso. Elas têm certeza e convicção de coisas que não deveriam esperar e de fatos que mesmo pela fé jamais acontecerão. Por quê? Porque são coisas da sua cabeça, são coisas que elas simplesmente querem que aconteça. Mas nem tudo que a gente quer que aconteça com a gente vai acontecer, irmãos. Por quê? Porque nós não pertencemos a nós mesmos e a nossa vontade não é mais só nossa. 2 Coríntios 5,15 diz que Jesus morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para agradar aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, o objetivo último da nossa vida agora é agradar a Jesus. De modo que a minha vontade, ela é secundária. A vontade de Jesus é mais importante. Você está comigo? A vontade de Jesus é mais importante. Então, aquilo que as Escrituras, aquilo que a Bíblia já nos revelam claramente ser a vontade generalizada de Deus para todos os seus filhos, essas sim são as coisas que nós devemos esperar e são os fatos nos quais nós devemos crer.
Nós cremos, porque as Escrituras nos dizem que o nosso Deus realiza milagres, que o nosso Deus transforma o impossível em possível. Então nós podemos esperar essas coisas. Nós cremos que Deus manifesta o céu na terra, o sobrenatural, de modo glorioso e poderoso, como um testemunho da realidade de Jesus. Então nós esperamos essas coisas. O fato é que nós precisamos dar crédito ao que Jesus diz. Porque muitos de nós ouvimos o que Jesus diz, mas não damos tanto crédito assim. Por quê? Porque o nosso barco não está no lugar mais fundo do lago. O nosso barco está no lugar mais raso do lago. Então é mais fácil para a gente pensar com a lógica natural humana. É mais fácil para a gente pensar a partir da perspectiva das nossas experiências, da nossa formação, entendeu? Muitas vezes isso parece longe demais daquilo que Jesus está propondo, daquilo que Jesus quer fazer, daquilo que é o propósito de Deus para nós. Então veja como uma coisa está ligada à outra. E independentemente, nenhuma delas opera sozinha à vontade de Deus. Nós precisamos estar longe das distrações, viver uma vida focada no que é essencial. Nós precisamos estar em intimidade com Jesus. Nosso barco precisa estar no lugar mais fundo do lago. Nós precisamos ouvir o que Jesus diz. Nós precisamos crer no que Jesus diz. E aí o versículo 6 diz: fazendo isto, nós precisamos fazer o que Jesus diz. Mas fazer o que Jesus diz vai doer muito, Daniel. Fazer o que Jesus diz é contrário àquilo que eu espero, Daniel. Fazer o que Jesus diz, e daí? E daí? O que você quer? O que você espera? A ação poderosa de Deus na sua vida? A pesca maravilhosa que você tanto aguarda? Ou viver confortavelmente? Ou viver feliz? Ou viver alegre? Eu prefiro ver a ação poderosa de Deus na minha vida, meu irmão. Mesmo que me movimentar para isso, mesmo que me alinhar, me ajustar a isso, pareça desconfortável, pareça desagradável, mas eu quero, por quê? Porque o fim é a glória de Deus, o fim é a glória de Cristo Jesus, o fim é a exaltação do seu nome, naquilo que Ele vai fazer na minha vida, através da minha vida. Amém? O que eu quero aqui, irmãos, é ensinar a você uma fé consistente, uma fé robusta, não uma fé vazia, uma fé rasa, que fica crendo em coisas que nem se sabe se era a vontade de Deus ou não. Então, crer com inteligência. Crer com inteligência é livrar-se das distrações, crescer em intimidade com Jesus, ouvir o que Jesus diz, crer no que Jesus diz, amém? Crer no que Jesus diz e obedecer ao que Jesus diz. Se Pedro não tivesse obedecido a Jesus, porque era desconfortável, Pedro estava cansado. Pedro até argumenta com Jesus, né? Eu estou cansado, cheguei agora, não peguei nada, lavei as redes. Mas sobre a tua palavra, olha a fé aqui, ele creu no que Jesus disse. Sobre a tua palavra, eu vou voltar lá e vou lançar as redes. Sobre a tua palavra, Jesus, eu ponho de lado o meu desconforto, eu ponho de lado o que me deixa chateado, eu ponho de lado o que me frustra, eu ponho de lado. Sobre a tua palavra, eu sigo adiante, faço o que o Senhor quer que eu faça. Amém? Amém, irmãos? Quando Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Sabe o que Jesus estava ensinando ali? Que a linguagem de amor, a sua linguagem de amor é a obediência. A única expressão de amor que Jesus entende é a obediência. De sorte que não adianta dizer com os lábios que ama Jesus, se não se está disposto a fazer o que Jesus pede. Isso não é amor. Isso é qualquer outra coisa. Menos amor. Ou o amor que nós devemos a Jesus. Porque ele disse, olha, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Olha, o contrário que a gente pode inferir, olha, quem tem os meus mandamentos, mas não os guarda, é como se Jesus dissesse, esse aí não me ama não. Esse aí pode até dizer, pode até levantar a mão lá e cantar música de amor e tudo, mas não me amar de verdade não me ama não. Quem tem e guarda, esse é o que me ama. Aí o que Jesus diz? Eu também o amarei, ele será amado por meu Pai, nós viremos,
e nos manifestaremos. A manifestação de Jesus, ela está diretamente ligada à nossa capacidade de amá-lo. E a nossa capacidade de amá-lo está diretamente ligada à nossa atitude de obedecê-lo. Afastar-se do mal, falar o bem, viver em santidade, perdoar, não guardar rancor, ressentimento, ser honesto, ser justo, ser íntegro, crescer em moral, crescer em caráter, evangelizar, dar testemunho de Jesus, amar generosamente, se preocupar com o pobre, com o necessitado, preferir em honra ao próximo, pertencer a uma família de fé, servir à igreja de Cristo Jesus. Todas essas coisas são expressões de amor. Livrar-se do pecado. Irmãos, é triste reconhecer isso, mas há pessoas que têm certos pecados de estimação que já naturalizaram isso de tal maneira que isso já não fere mais a sua consciência. Elas continuam vindo para a igreja, levantando as mãos, cantando para Jesus, fecham os olhos, até se emocionam, mas continuam pecando. Pecar é desobedecer a Jesus. Se desobedecemos a Jesus, não amamos. Nada feito. No way, nada feito. É simples, cara, a conta é simples. Por que muita gente não entende? É muito simples a conta. Você morreu para você mesmo. Se você entende o que Jesus fez por você e você é grato por isso, acabou, acabou. A sua vida é obedecer a Jesus e agradá-lo. Então se ele diz que essa pedra preta, eu vejo a pedra preta com os meus olhos naturais, mas ele diz, não, essa pedra é roxa. Ok, Jesus, é roxa. Se ele diz, isso é pecado. Não, Jesus, mas por quê? Aí eu começo aquele argumento, acabou, meu irmão, acabou. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Mas de onde vem a nossa argumentação? De onde vem a nossa resistência? De onde vem? Vem do entendimento obscuro do que é a redenção. Eu não entendo muito bem o que é entregar a vida a Jesus, servir a Jesus, amar a Jesus. Eu não entendo. Aí eu começo a querer argumentar demais. Então nós somos bons muitas vezes em ouvir a Jesus, somos bons até mesmo em crer em Jesus. Mas quando nós somos provados a fazer o que Jesus diz, irmão, aí os meninos se diferem dos homens. Aí é que a gente vê quem é quem. É quando Jesus pede, perdoa. Mas como assim, Jesus? 70 vezes 7, perdoa, meu amigo. Não, mas não vou. Perdoa. Sai daí. Para de fazer isso. Ah, mas não tem mais. Para de fazer isso. Sai daí. Tá bom, Jesus. A nossa prontidão para obedecer, irmãos, é o que revela o nosso amor por Jesus, é o que revela a nossa verdadeira afeição por Jesus. E Jesus não teria a menor obrigação de fazer absolutamente nada por nós. Porque quando ele disse na cruz, tetelestai, está consumado, é assim, está tudo feito. Apenas creiam, sejam redimidos e vivam a vida. Mas ele é tão bom, ele é tão generoso, ele é tão bom, ele é tão generoso, que ainda assim, sem a obrigação de fazer nada por nós, ele ainda nos dá pescas maravilhosas, ele ainda abre portas, ele ainda faz milagres, ele ainda cria caminhos onde não há caminhos, ele ainda faz o impossível tornar-se possível, ele ainda faz aquelas coisas que a gente não entende com a lógica natural humana, só porque ele ama, só porque ele é bom, só porque ele é generoso, só porque ele quer fazer, só porque ele quer agradar os seus filhos, só porque ele quer demonstrar amor pelos seus filhos. Como é que eu não vou obedecer um Deus desse, irmão? Como é que eu não vou anular a minha vida para viver a sua vida, para viver fazendo o que é agradável a Ele? Como não? O verdadeiro prazer de todo filho de Deus está na obediência a Jesus. Se eu vou ter tudo o que eu quero nessa vida, não sei. Isso não é mais importante do que obedecer a Jesus. Se eu vou fazer tudo o que eu quero nessa vida, não sei. Vou viver tentando, eu não sei. O que é mais importante é obedecer a Jesus. Se fazer tudo o que eu quero começar a me atrapalhar a obedecer a Jesus, virou embaraço. Virou distração. Eu preciso afastar mais o meu barco.
Não sei, pode ser que Jesus seja misericordioso, me deixe fazer o que eu quero, mas se não fizer também, o mais importante é obedecer a Jesus. Se Pedro não tivesse pescado nada, ou se Pedro tivesse pescado um peixe, ele já estaria no lucro, porque ele passou a noite inteira e não pescou nada. Se fosse para um peixe, estava no lucro. Mas Jesus deu o quê? Uma pesca maravilhosa. Uma pesca maravilhosa. Então fazer o que Jesus diz é importante, amém, irmãos? Ouvir o que Jesus diz, crer no que Jesus diz, fazer o que Jesus diz. Aí nós estamos alinhados para que os milagres venham, a pesca maravilhosa venham, as bênçãos do Senhor se manifestem, Ele se manifeste na nossa vida. Amém? Isso é tão sério, sabe, irmãos? Isso é tão sério. Eu sempre digo aqui que a verdadeira santidade não é não errar, não é ser perfeito. Melhor, a verdadeira santidade não é não pecar. A verdadeira santidade é não tolerar o pecado na sua vida. Eu posso eventualmente pecar, porque eu ainda estou nessa caixa de carne e osso, eu ainda tenho emoções que às vezes eu não consigo controlar. Eu posso eventualmente pecar, eventualmente. O que quer dizer que o pecado não pode mais ser um hábito, uma rotina. É não tolerar o pecado. Isso é tão sério, irmãos. Porque quando Deus olha o meu coração e vê alguém que não tolera o pecado, e vê alguém que quer amar, que quer obedecer, cara, ele abençoa sem medida. Ele abençoa sem medida. Sem medida, sem medida, sem medida. E aí o 6 diz que, fazendo isso, ou seja, depois de ter obedecido a Jesus, Pedro apanhou tanto peixe que as suas redes começaram a se romper. As redes de Pedro começaram a se romper. Olha só, irmãos. Rede fala de estrutura. As nossas redes são a nossa estrutura. Quando Deus prova ser Deus, a primeira coisa que quando Deus prova ser Deus na nossa vida, a primeira coisa que nós percebemos é que as nossas estruturas não eram tão fortes quanto nós imaginávamos ser. Isso vai nos empurrando para onde a gente vai chegar aqui no 7. Olha, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Tudo que Jesus faz por nós, tudo que Jesus nos dá, não é exclusivamente nosso, não é exclusivamente para nós. É para que outros também toquem a glória de Deus. É para que outros também sejam amados por Deus. É para que outros também sejam abençoados por Deus. É para que outros também conheçam o poder de Jesus. Compartilhe, divida, fale, dê, semeie aquilo que Jesus faz na sua vida. Aquilo que Jesus te dá. Amém? Amém, irmãos? Por quê? Porque aí vem o que Pedro diz, olha, vem o 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. O que tem a ver com a estrutura das redes, eu estava falando. O movimento natural do Filho de Deus, que recebe a manifestação sobrenatural de Deus na sua vida, a intervenção poderosa de Deus na sua vida, é humilhar-se. É humilhar-se diante de Deus e reconhecer: Senhor, Tu és Deus. Tu és Deus, Senhor, eu não. Tu és Deus, eu não sei nada, Tu sabes tudo. Senhor, eu me prostro, Senhor, eu me inclino, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te louvo. Senhor, eu exalto o Teu nome, porque Tu és Deus, Tu és Deus. Eu achava que eu entendia de pesca, mas Tu és Deus. Eu achava que eu sabia conduzir a minha vida, mas olha o que o Senhor fez. Tu és Deus. Tu és Deus. Humilhação. Humilhação, adoração, louvor. Nós nos prostramos e reconhecemos quem Jesus é. E adoramos a Jesus por quem Jesus é. Reconhecemos a nossa insignificância. Reconhecemos as nossas limitações. Pedro falou o quê? Jesus, eu sou pecador, por favor, fique aí. Tu és santo. Tu és santo. Jesus, eu tenho limitações, mas Tu és Deus. Eu te reconheço, eu me humilho, eu te exalto. Amém? Amém, irmãos? Então veja só, tanto de coisa que Lucas 5 nos ensina. Livrar-se das distrações, crescer em intimidade com Jesus, ouvir o que Jesus diz, crer no que Jesus diz, fazer o que Jesus diz, repartir o que Jesus faz.
e adorar a Jesus por quem Ele é. Amém? Isso é ranço de professor, tá, irmão? Eu fico querendo sistematizar as coisas. Então, olha só, você não esquecer nunca mais isso. Afaste o seu barco das distrações. Afaste a sua vida das distrações. Cresça em intimidade com Jesus. Ouça o que Jesus diz. Creia no que Jesus diz. Faça o que Jesus diz. Reparta o que Jesus faz com você. E adore a Jesus por quem Ele é. Amém? Repita esse ciclo. Repita esse ciclo. Repita esse ciclo. Repita esse ciclo. Sempre, 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 sempre. E eu duvido, irmãos. Eu duvido que você não vai começar a colecionar histórias para contar. Eu duvido que você não vai começar a colecionar milagres para contar. Pescas maravilhosas para contar. Eu duvido. Amém? Então qual é o seu trabalho? Qual é o seu dever de casa? Identificar quais são as distrações da sua vida. Planejar como você vai desinvestir tempo nisso para investir tempo crescendo em intimidade com Jesus. Você vai orar mais e ler mais a Bíblia para ouvir a Jesus. Você vai tomar a atitude, a iniciativa de crer sem duvidar no que Jesus diz, de parar de ficar argumentando com Jesus. Para de ficar argumentando com Jesus. Ah, mas se, mais, e aquilo, tem mais, não tem se, meu. Obedece a Jesus. Crê em Jesus. Faça o que Jesus faz. Jesus pode te pedir para você se afastar de pessoas. Jesus pode te pedir de você para parar de frequentar ambientes. Jesus pode pedir de você que você saia de determinados lugares. Jesus pode pedir de você que você faça tal coisa que você não esteja fazendo. Que você faça alianças que você não fez ainda. Que você se aproxime de pessoas. Que você entre por portas que você não sabia se devia entrar. Jesus vai te dar comandos. Jesus vai te orientar. Jesus vai te dirigir. Qual o seu trabalho? Obedecer a Jesus. Obedecer a Jesus. Amém? Aí a pesca maravilhosa vai vir. Quando ela vir, o que você tem que fazer? Repartir o que Jesus faz. Ei, eu estou pegando tanto peixe, vocês estão vendo aí da praia? Oh, Pedro, que maravilha. Não, maravilha não. Vem todo mundo pegar peixe também. Vem todo mundo pegar peixe também. Venham aqui, deixem-me compartilhar com vocês o que Jesus está fazendo na minha vida. Amém? E no fim, irmãos, glorifique a Jesus, exalte a Jesus, adore a Jesus por quem Jesus é. Amém? Amém, igreja? Amém? Você aprendeu esse negócio nessa noite? Deus te abençoe, abençoe sua vida. Que você seja disciplinado, determinado para alinhar-se com Jesus, para a sua pesca maravilhosa. Amém? De repente sua pesca maravilhosa é um casamento restaurado, são finanças restauradas, é um concurso público, é uma promoção no emprego, é a reconstrução da amizade com alguém, é um ministério restaurado, não sei. Sua pesca maravilhosa pode ser tantas coisas. Depende, né, da nossa própria vida, de como ela vai agora, de qual é a vontade de Deus para nós. Seja qual for a sua pesca maravilhosa, se ajuste, se alinhe, entre nesse processo, faça esse caminho, esse percurso, amém? E aguarde a manifestação de Deus na sua vida. Vai ser tremendo e eu vou estar aqui esperando você com o seu testemunho para glorificarmos a Jesus juntos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Levante aí no seu lugar. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Sua palavra é rica, é abundante, nos ensina, nos guia, nos forma, nos fortalece, aumenta a nossa fé. E nós somos gratos a Deus por nos dar a sua palavra. Amém, irmão? Ame a Bíblia, ame a palavra de Deus, irmãos. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês que a gente conversava ontem na nossa reunião de oração aqui com os líderes. Nós estamos entrando num tempo, talvez até estejamos nesse tempo, né? Eu creio que os nossos filhos e os nossos netos vão viver isso mais intensamente. Se Jesus abreviar os tempos mesmo, talvez até a gente experimente isso mais intensamente. Mas nós estamos entrando num tempo, irmãos, em que duas coisas serão exigidas da igreja de Cristo. Duas coisas serão exigidas da igreja de Cristo. Para que se mantenha o testemunho de Jesus, para que a glória de Deus continue se manifestando através da sua igreja na terra. Duas coisas serão exigidas dela: rigor doutrinário, zelo doutrinário.
A gente precisa voltar às Escrituras, amar as Escrituras, meditar nas Escrituras, entender a doutrina, obedecer a doutrina, viver pela doutrina. E expectativa pelo sobrenatural. Expectativa pelo sobrenatural. A igreja dos últimos dias vai viver esse descolamento, essa desconexão de expectativas, de ansiedade, a boa ansiedade, do natural para o sobrenatural. Milagres extraordinários, avivamento, curas, sinais e maravilhas. O testemunho poderoso de Jesus. Pode não haver sinais e maravilhas, mas sabe o testemunho corajoso e poderoso de Jesus? Aquele que acontece quando ninguém imaginava que você poderia se levantar e falar de Jesus. 5, 10, 15, 20 pessoas na sala entregam a vida a Jesus. Expectativa pelo sobrenatural. A gente tem que entender isso, irmãos. A realidade na qual nós vivemos não é a realidade natural que se vê, que se toca, que se sente com os sentidos aqui e agora. Se nós recebemos a vida eterna e renascemos no Espírito, a Bíblia diz que nós nascemos de Deus, nós nos tornamos seres sobrenaturais. A realidade absoluta na qual nós vivemos é a realidade espiritual, sobrenatural. Agora, como isso toca a nossa realidade, como isso toca o que é natural, como isso dialoga com as trivialidades desse mundo natural, é uma outra coisa. É conversa para um outro dia. Mas a gente precisa nutrir expectativa pelo sobrenatural. Amém, irmão? Expectativa pelo sobrenatural. Aquela coisa que você imagina assim, cara, isso não vai acontecer. É melhor escolher outro caminho, é melhor tentar outra coisa, é melhor buscar outra alternativa. Sabe? No fundo, não é que você vê impossibilidade. No fundo é que você crê, que você não crê. Por isso você vê impossibilidade. No fundo, você não tem expectativa pelo sobrenatural. Por isso, o natural sempre fala muito alto. Por isso, o natural sempre grita, sempre se mostra um monstro diante dos seus olhos. Então, nós precisamos da palavra e precisamos de expectativa pelo sobrenatural. Essa pesca de Pedro aqui, irmão, foi algo absolutamente sobrenatural. Você concorda comigo? Pedro era um homem do mar, fisherman. Pedro era um pescador, um cara que entendia do mar, de maré, de peixe. Ali tem, ali não tem, esse é o tipo de peixe que dá nessa correnteza e tal. Pedro sabia de tudo. Pescador profissional, empresário no ramo da pesca. Ele pescou a noite inteira e não deu nada. Nada. 0 peixes. O total de 0 peixes. Pescador profissional, acostumado a pescar. Aí Jesus vem e faz um negócio maluco. Fala assim, Pedro, nesse mesmo mar que você conhece, nesse mesmo mar que você entende, eu vou te dar uma experiência que você nunca mais vai esquecer, para você saber que eu sou Deus. E aí tudo acontece dessa maneira como nós lemos aqui, incrível, sabe? Então, essa pesca de Pedro foi algo absolutamente sobrenatural. Assim como aquilo que você espera de Deus também seja algo que é absolutamente sobrenatural. Por isso, com os olhos naturais, você não consegue ver possibilidades para que isso aconteça. Mas você precisa abrir os seus olhos da fé nessa noite. Amém? Abrir os seus olhos da fé nessa noite, para ver com os olhos da fé o que Jesus vê. E a Bíblia diz que se nós cremos, ou seja, se nós vemos com os olhos da fé, tudo é possível que crê. Para Deus, diz a Bíblia, não há impossíveis. Então para nós também não deve haver. Se vemos com os olhos da fé, para nós também não deve haver. Não porque somos bons, não porque temos poder em nós mesmos, não porque há algum mérito em nós, na nossa atitude, mas porque é Jesus quem está falando. Eu creio no que Jesus fala. Eu faço o que Jesus diz para eu fazer. Qual o resultado disso, irmão? Milagres, portas abertas, o sobrenatural se manifestando de maneira gloriosa. E o testemunho de Jesus sendo anunciado, e o reino de Deus sendo expandido, e a glória de Deus sendo vista. É assim que Ele quer que você viva, é assim que Ele quer que eu viva, é nessa posição que Ele quer a sua igreja. É nessa posição que Ele quer a sua igreja, que Ele quer a mim, que Ele quer a você. Amém? Você não controla as circunstâncias, você não controla os outros, você não controla o que os outros pensam, sentem. Você controla você mesmo. Então posicione-se para crer, posicione-se para abraçar a verdade, posicione-se para fazer o que Jesus diz para você fazer e deixe que Ele faça o que Ele quiser fazer. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus.